começar a adicionar o pessoal aqui. Muito bem-vindos, todo mundo. A live de hoje, o meu convidado é o Doni Everson, dos Santos. O Doni, ele faz parte da equipe de controle de qualidade da Bourbon, Specialty Coffee. O Doni também foi campeão brasileiro de torra em 2018 e ele vai falar um pouco dos processos de trabalho dele dentro do laboratório, um laboratório grande da Bourbon, né, que é hoje referência em exportação de café de alta qualidade do Brasil. Ele também vai falar um pouco sobre os critérios na análise do perfil e desenvolvimento do perfil de torra para os cafés microlotes da Bourbon. Ele vai falar como que o Cropster ajuda ele em todos esses processos de trabalho dentro do laboratório e da comunicação com os seus clientes fora do Brasil também. E os laudos que ele manda para os clientes e fornecedores da qualidade do café da Bourbon. Eu vou passar a palavra para o Doni. Eu peço para vocês para deixar o microfone e a câmera desligada para a gente não atrapalhar o raciocínio e a apresentação dele, que está muito bacana. E no final, quem tiver perguntas, pode escrever as perguntas no chat, que eu vou ler as perguntas e o Doni vai responder para a gente. Doni, eu vou passar para você agora a palavra, se você quiser apresentar mais uma vez, falar um pouco do seu trabalho, e vou deixar que você comande a apresentação hoje. E mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A live do Doni também vai ficar disponível no nosso canal no YouTube e no nosso espaço digital na SIC até o dia 30 desse mês. Obrigado, Lívia. Obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal. Começar aí a transmissão. Já pode começar a apresentação, Lívia? Pode começar já. Você já pode iniciar a apresentação, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre controle de amostras, né, dos lotes e da qualidade que a gente mantém dentro do nosso laboratório aqui na Bourbon. Para quem não me conhece, meu nome é Doni Everson Afrânio dos Santos, eu sou engenheiro agrônomo, formado pelo IF Sul de Minas, em 2017. Sou também licenciado pela CQA como Q-Grader. Fui campeão brasileiro de torra na Mogiana em 2018 e campeão brasileiro Fui campeão, da região da Alta Mogiana em 2018, campeão brasileiro também em 2018, pude representar o Brasil no Mundial da Itália. No campeonato de 2019 eu fiquei ranqueado pela BSA em sexto colocado e atualmente eu trabalho como integrante da equipe de controle de qualidades na Bourbon Specialty Coffee, que é uma exportadora de cafés especiais. A empresa que eu trabalho, ela nasceu no coração do Vale da Grama, que é uma região produtora do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, que faz divisa com o estado de Minas Gerais. Fica ali na cidade de São Sebastião da Grama, próximo a Caconde, Divinolândia, uma região bem conhecida ali pela produção de cafés e cafés de qualidade. A empresa ela foi fundada em 2000, inicialmente com a exportação aí de 2 a 5 containers anual, e ela foi crescendo de forma gradativa, onde se expandiu bastante e hoje está distribuída em unidades no Brasil. A gente tem filiais em outras regiões do Brasil e temos unidades de operação também em outras regiões. Hoje, na nossa equipe de controle de qualidade, nós temos aproximadamente 15 colaboradores, Dentre esses 15 colaboradores, mais ou menos aí 10 degustadores, que estão ali na rotina do laboratório, fazendo análise sensorial das amostras que são dispostas lá para a gente. E desses 10 degustadores aí, nós temos na nossa equipe 8 certificados Q-Graders, que compõem a equipe e participa da emissão dos laudos, de análise sensorial, preparo de guia, amostra de compra, embarque e todo o controle que a gente faz aí com os nossos clientes, tanto fornecedores como fazendas do Brasil, como também clientes de exportação no mercado internacional. E a empresa tem esse objetivo de percorrer o mundo buscando divulgar e valorizar os cafés do Brasil, especificamente os cafés especiais, que a gente é uma empresa que ela foca só na exportação de café especial. Então, hoje, aí, 95% do nosso volume é no mercado de exportação e é voltado para a exportação de cafés especiais. Essas são algumas das regiões de atuação da empresa, Como eu disse, ela nasceu do Vale da Grama. A gente tem a sede, a matriz da empresa fica em Poços de Caldas, no sul de Minas. E a gente atua aqui com o escritório no sul de Minas todo, na região do Vale da Grama, no Cerrado Mineiro, na microrregião ali do Alto Paranaíba. A gente tem um escritório de atuação em Campos Altos.
A gente já atua naquela região ali de Patrocínio, Tiros. Na Alta Mogiana, na região de Franca, a gente tem um escritório parceiro ali, que abrange também ali a região de Pedregulho, próximo de Ibiraci. Nas Matas de Minas, a gente tem um escritório, uma filial em Arapongas, em Manhuaçu, né, próximo a Arapongas, lá na região da Matas de Minas, onde divide também a fronteira ali do Caparaó com o Alto Caparaó, a parte que fica no território mineiro e a parte que fica no território capixaba, onde a gente também tem atuação ali com os nossos escritórios de comercialização. E no Espírito Santo, a gente também tem uma filial em Venda Nova do Imigrante. A gente tem um parceiro lá que atua naquela região com a gente, fazendo a originação dos cafés de montanha ali no Espírito Santo, né? A gente trabalha só com café arábico. Então, toda a prospecção de café de montanha daquela região ali é originada pela nossa filial, que fica em Venda Nova do Imigrante. E, recentemente, também nós abrimos uma unidade de operação em São João da Boa Vista, no estado de São Paulo, que fica ao lado aqui de Poços de Caldas. A gente tem uma filial lá de comercialização e também temos um armazém. Um armazém em São João da Boa Vista, um armazém aqui em Poços de Caldas, onde a gente deposita grande parte dos cafés que a gente trabalha, né? Como a gente trabalha com specialty, é uma exigência muito grande e a grande parte das vezes a gente mesmo prepara esse café nos nossos maquinários para poder disponibilizar para exportação. Então, atualmente, nós estamos aí com 2 armazéns próprios, aqui em Poços, com capacidade de armazenamento em torno de 100 a 120 mil sacas, e em São João do Boa Vista, com capacidade de 40 mil sacas de armazenamento. Então, para a gente contextualizar, nós estamos falando de café, nós vamos falar um pouco sobre software de torra, e como esse software da Cropster ele impacta para a gente no laboratório e a utilização dele, né? Então, como a gente vai falar de café e considerando que café ele é um alimento, né, a gente traz a definição de alimento, que é toda substância utilizada pelos seres vivos como fonte de matéria-prima e energia para poder realizar suas funções vitais. A gente sabe que hoje o café ele é indispensável aí para a gente consome, o Brasil é o segundo maior consumidor de café no mundo, quiçá o primeiro, né? Algumas pesquisas colocam como primeiro, outras como segundo, atrás dos Estados Unidos. E junto dessa definição de alimento, a gente tem a definição do que é a segurança alimentar, que é esse conjunto de normas de produção, transporte e armazenamento de alimento, né? Que visa aí determinadas padronização de determinadas características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais, né? Tornando o alimento adequado para consumo. Então, isso já define o café como um alimento. Essa pegada de segurança alimentar ela tem crescido cada vez mais. A gente tem tido muitas demandas em cima disso. E é um tema bastante atual que está sendo discutido na cadeia do café em várias conferências aí no mundo afora. Aqui agora eu coloco para vocês a composição química de um grão de café cru e a composição química de um grão de café torrado. Esse material ele foi retirado do livro do Scott Hall e foi adaptado por mim nessa imagem que vocês estão vendo aí agora, né? Toda essa composição química do grão em carboidratos solúveis, amidos e pectinas, celulose, óleos, trigonelina, cinza, proteína, cafeína, ácidos não voláteis e água, ela é transformada durante o processo de torração para a formação de aromas e sabores. Então a gente tem aí, né, à nossa esquerda um grão de café cru e à direita um grão de café torrado. Se vocês observarem bem, a composição aí quase não se altera. O percentual de água diminui e o restante ele vai se alterando devido a essa diminuição do percentual de água, né? Apenas cria alguns componentes novos, como a presença aí do gás carbônico em torno de mais ou menos 2%. Então, para poder auxiliar a gente nesse processo de transformação, a gente emprega aí o processo de torração, né, que é feito por meio de um processo térmico com a utilização de um equipamento que tem evoluído cada vez mais ano após ano. E junto desse processo tem entrado no mercado alguns softwares que nos auxiliam e nos dão suporte para poder desenvolver as curvas de torra e fazer as análises sensoriais e conciliar esses dados informativos para poder estar fazendo toda aquela avaliação padronizada, né, que a gente viu ali que define um pouco da segurança alimentar e está nos auxiliando com relação ao controle de qualidade. Então, aqui no nosso laboratório hoje é uma ferramenta que a gente utiliza bastante para poder fazer alguns parâmetros de avaliação e tem auxiliado a gente aí safra após safra. Né? Então, com a utilização do software, a gente consegue fazer um controle de estoque, um registro de análise
quando a gente acessa o sistema e recebe uma amostra em mãos. Isso aqui na empresa a gente utiliza muito pouco, porque a gente tem um sistema, né? Como a empresa ela faz parte de um grupo, a gente tem um sistema próprio, que as outras empresas também utilizam desse sistema. E para a gente aqui, a gente foca bastante na criação de perfil, né? Aqui na criação de perfil para a gente é muito interessante. Controle de produção, controle de qualidade e os relatórios que são emitidos por meio do Cropster, que é o software que a gente utiliza aqui. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar com vocês a plataforma do Cropster. Então, para quem não conhece, essa é a carinha do Cropster, né? A plataforma que a gente acessa aqui, logado com a minha conta aqui da empresa. Por meio dessa plataforma, a gente tem aqui onde a gente consegue acessar os lotes de inventário verde e iniciar com esse cadastro desde a recepção das amostras, né? A gente faz aqui o cadastro de amostra por região e por processamento. A gente tem esse inventário de verde que vai nos auxiliando também com relação ao controle de estoque. Aqui a gente tem as opções de torra, onde eu consigo acessar todas as torras que eu fiz no sistema, né? Ele gera um número de torra, a região que esse café um perfil que foi utilizado, se é um desenvolvimento de perfil novo. No caso, como a gente faz torra em torrador de amostra, a gente tem também o software instalado em tambores diferentes, né, em mais de um tambor. Então, a gente opera aqui com 2 tambores. Então, a gente tem o Probot Drum 2 e o Probot Drum 1. Aqui tem os mestres da operação. Atualmente, na empresa ali, tem eu e tem a dona Edna também, que torra lá com a gente. Trabalha com torra há aproximadamente 14 anos, é muito fera em torra. Tem aqui a data e o horário também que está sendo elaborado todo o processo. Uma outra etapa é a criação de perfil. A gente entra aqui na criação, depois que a gente desenvolveu uma torre, a gente consegue pegar aquela torre como referência e criar um perfil, e em cima desse perfil trabalhar algumas novas torres com essas mesmas características de café. Na parte de qualidade, a gente tem a criação de análise sensorial, qualidade física e as sessões de degustação que a gente cria para poder avaliar os cafés e faz um link entre a torra e a análise sensorial. E que a gente tem a geração dos relatórios, né? Relatórios por meio da comparação de torra, relatório de estoque, relatório de comparação de qualidade, comparação dos degustadores que fizeram a avaliação daquele café, o perfil de cada degustador e tudo mais. Eu vou mostrar esses relatórios um pouco mais para frente, para vocês entenderem de que forma que eles nos auxiliam aqui na empresa. Então, esse primeiro relatório é o relatório do Roast Compare, né? Que faz as comparações das torras. Aqui eu tenho o eixo Y e o eixo X aqui, que mostra a temperatura e tempo. E aqui a gente tem o que a gente conhece como as curvas de torra, né? Essa linha aqui é a linha da temperatura, né? Cada uma dessas linhas, cada coloração é respectiva a uma torra. E a gente tem a linha também da taxa de crescimento, rate of rise, como conhecido aí em algumas literaturas, que mostra a relação de ganho de temperatura por tempo. Então, essa tela a gente consegue fazer a comparação das torras, né, por meio desse desenho da curva, e alguns profissionais gostam de seguir a risco o mesmo desenho e de manter repetibilidade por meio da reprodução do desenho. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que existem outros parâmetros que eu vou abordar com vocês aqui, que a gente consegue fazer a repetibilidade do processo, mesmo o desenho não sendo igual, né? Às vezes a gente não segue o mesmo desenho, mas a gente segue o que a gente chama de modulação de torre. Então, seguindo a modulação de torre, eu consigo ter perfil semelhante em cafés para a mesma região. Eles mostram aqui as informações de temperatura do grão, temperatura do rate of rise e o gráfico de modulação que eu vou mostrar no próximo slide. Esse é o gráfico de modulação que ele faz parte dessa análise de comparação de torra. O gráfico de modulação ele é definido pelo operador que está no processo, né, que ele vai com as marcações e realiza essas marcações para poder filtrar ali onde está acontecendo a mudança de etapa, início e final de desidratação, início de reação de Maillard, de caramelização, de desenvolvimento final. Então, toda essa etapa ela é modulada pelo operador e ela vai sendo
marcada no software, né, com o auxílio do software pelo operador da torre. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem 3 torres similares pelo gráfico de modulação, e essas 3 torres aqui são essas torres que eu mostrei aqui atrás, né? Tem uma outra aqui que é uma referência, mas são 4 torres, onde a gente não tem aí os desenhos fielmente seguindo aí em cima da risca, né, em cima da linha, igual o pessoal gosta de falar sobre a repetibilidade, mas a gente tem uma modulação, um gráfico de modulação muito próximo que auxilia a gente a avaliar esses cafés. E por que esse gráfico de modulação ele foi feito muito próximo? Porque esses 3 cafés são cafés da mesma região, não são necessariamente o mesmo café. A gente trabalha ali com aproximadamente 8 regiões, e esses 3 cafés, essas 3 torres, essas 3 análises, elas foram desenvolvidas para cafés da mesma região. Então, a gente utilizou a mesma abordagem de torra e replicou a mesma modulação de perfil para poder estar alcançando aí uma análise sensorial satisfatória com relação a esses cafés. As etapas que acontecem no processo de torra, elas acontecem em ranges de temperaturas diferentes. Essas etapas, elas não são em temperaturas fixas, né? Por exemplo, a gente ouve falar que a seca, ela finaliza a 140 graus. Que a reação de Maillard, ela ocorre em 150 graus, a caramelização ocorre em 160 graus. Mas não é bem por aí. Essas reações, elas acontecem em uma margem de temperatura, né? Então, elas não são temperaturas fixas. Por isso, a importância da gente estar acompanhando o processo a todo tempo ali e estar fazendo essas marcações de modulação, porque a gente tem aqui torras com tempos diferentes, né? A gente tem aí intervalos de 40 a 50 segundos de diferença de uma torra para outra, e a modulação seguindo aí um perfil definido por café da mesma região. Então, embaixo a gente tem a análise sensorial feita pelo Kropster Cup, né, de cada um desses cafés. Se vocês observarem aqui no lado esquerdo, né, tem o número aí da SR 2747. Ela é com relação a esse café de 86 pontos, a 2749 ao café de 88,3 e a 2750 ao café de 87,25. Então, são cafés da mesma região, seguindo aí a mesma modulação de perfil, independente da linha estar um pouco diferente ou não, né? Aquela linha de torre, que é essa aqui que eu mostrei para vocês. Então, aqui estão as informações, né? Que é esse resultado, esse relatório que o software disponibiliza para a gente, que o Kropster disponibiliza, né? O relatório de comparação de torre, e aqui a gente pode observar a torre 2747, 2749 e 2750. A primeira observação que eu gostaria que vocês olhassem é com relação ao tempo. A gente tem uma diferença de 20 segundos, né, entre cada torre. Da torre 2747 para 2749, da 2749 para 2750, aproximadamente 20 segundos, né? A temperatura inicial delas muito próxima, a temperatura final também próxima, e o percentual de desenvolvimento muito próximo, que faz com que esse gráfico de modulação ele também seja próximo e a gente consiga um resultado satisfatório na análise sensorial, conforme está descrito aí abaixo por meio desse processo de torra. Aqui estão as curvas desenvolvidas para cada um desses cafés, 2747, 2749 e 2750, né? A curva da taxa de crescimento e a curva da massa de grãos. Então, todos esses relatórios que eu estou mostrando para vocês aqui, eles são emitidos por meio do Kropster. E a gente faz essa comparação, a gente faz esse estudo depois para poder observar onde a gente pode mudar, o que a gente pode alongar ou diminuir nesse processo de torre. Então, a gente tem aqui no gráfico de modulação, temos os percentuais e o tempo de cada uma dessas etapas, né? Primeira etapa aí a fase de secagem, a segunda etapa a fase de Maillard mais caramelização e a terceira etapa a fase de desenvolvimento. E ainda segue pelas reações de Maillard de caramelização também. Então eles dividem aqui, o software faz essa divisão por meio dos marcadores dele e te dá esse gráfico de modulação. E a gente também consegue entrar com comentários adicionais e fazer os comentários que a gente quiser incluir ao longo da curva de desenvolvimento de perfil. E com relação à análise sensorial, a gente utiliza muito a ferramenta do Kropster Cup, onde a gente consegue conciliar os dados
do que foi desenvolvido no processo de torra e vai estar sendo confirmado no processo de avaliação sensorial. Então, tudo que a gente faz na máquina, todo o procedimento que a gente adota durante a torração, a gente vai confirmar todas essas características e ideias que a gente obteve anteriormente, né, o objetivo que a gente quis chegar, por meio da avaliação sensorial e do que está presente na xícara. A gente costuma falar no meio do café que a xícara não mente. Então, você vai ali constatar no perfil sensorial do café e na análise sensorial se você realmente conseguiu atingir os objetivos que você buscou durante o processo de torra. Como aqui a gente está falando de laboratório, de torra de amostra, a gente não costuma desenvolver perfil de torra buscando características muito específicas, né? A não ser quando a gente tem um projeto desenvolvido e quer atender a esse projeto com essas características definidas e desenvolve o perfil de torra para poder buscar e extrair essas características. Como a gente está conhecendo o café, está fazendo uma avaliação comercial ali, a gente busca fazer um balanço tático equilibrado entre acidez, corpo e doçura, trazer todas essas características para a xícara, para que o café possa se expressar ali da melhor maneira possível entre esses 3 atributos. E depois, em uma torrefação, em uma marca de café, a gente busca realçar a característica que mais nos interessa para aquele tipo de, para aquela linha, né? Ou para aquele método de preparo específico. Se a gente quiser realçar mais acidez, quiser realçar mais doçura, mais corpo, mais algumas notas caramelizadas ou algumas notas mais aromáticas, aí a gente vai modular o perfil de uma forma diferente do que foi feito para o padrão, né, de avaliação aqui, e a gente vai desenvolver um novo perfil onde a gente vai buscar essas características mais afuniladas aí. E essa análise aqui dos resultados sensoriais, ela é feita posteriormente por meio do Cropster Cup, e a gente consegue aqui acompanhar os resultados da análise sensorial tanto por meio do relatório geral, aqui está a numeração das amostras, né, de DAM e a pontuação geral aqui dos avaliadores. Ela mostra só a pontuação final nessa análise, não mostra quantos avaliadores tinham para essa amostra e a diferença entre eles, né? A segunda etapa que a gente consegue fazer uma comparação entre os avaliadores, né? Nesse cupping aqui foram 11 amostras, e cada coloração dessa, cada bolinha colorida dessa, ela representa um degustador diferente, um kill grader diferente da nossa equipe. Essa avaliação ela foi composta por 4 kill graders. Esses 11 cafés foram avaliados. Então aqui a gente tem o azul, o verde, o laranja e o vermelho. Cada uma dessas cores ela representa um avaliador. E essa comparação aqui, esse relatório que o Cropster passa para a gente, ele mostra a diferença, né, que está tendo, se está tendo muita oscilação ou não na pontuação final de cada um dos avaliadores que fizeram a análise nesse café. E essa linha preta seria uma média da pontuação que esse café obteve. Isso de forma geral para a nota final, mas a gente também consegue fazer essa análise por meio de cada característica avaliada no café. A gente aí avalia 10 atributos para poder, 11 atributos diferentes, né? Fragrância e aroma, eles são avaliados em conjunto para poder fazer a pontuação, para poder definir qual vai ser a pontuação do café por meio do protocolo SCA. E a gente também consegue fazer aqui com a comparação dos avaliadores, cada um desses atributos. Aroma, flavor, aftertaste, acidez, corpo, e não apenas na nota final do café. Então, isso já é uma análise um pouco mais aprofundada com relação aos avaliadores, né? O que cada avaliador está achando e está dando de pontuação com relação à característica específica daquele café. Então, quando a gente quer fazer uma torre, a gente quer desenvolver um perfil onde a gente quer puxar alguma característica em específico, a gente utiliza desses relatórios aqui para a gente poder fazer essa comparação da categoria de análise por meio da característica que a gente buscou. E um outro processo de avaliação, por meio também de resultado sensorial, é com propagação de desvio, onde a gente consegue aqui ter uma nota média de cada um dos cafés e consegue acompanhar o desvio de nota que esse café está tendo, quanto para mais, quanto para menos. E essa média do café é entre todos os avaliadores também. Uma outra análise, um outro relatório que o Cropster consegue nos auxiliar dentro do laboratório de controle de qualidade é com relação à calibragem da nossa equipe.
Aqui a gente tem todas as 11 amostras dos cafés, né? E a gente tem aqui as linhas. Cada coloração é referente a um avaliador e a gente tem as pontuações definidas para cada um dos perfis do café. Então, a gente tem aqui uma variação de cafés nessa avaliação, né, de cafés de 81 pontos até 89 pontos, né, que aqui é minha linha maior, 89, e a minha linha menor aqui, 80 pontos. Então, aqui embaixo, cada um dessas linhas de microlote, elas representam uma amostra e essa variação aí de cada avaliador, eu consigo acompanhar se a minha equipe ela está calibrada ou não está calibrada por meio desses relatórios que são emitidos pelo software. Aqui embaixo eu tenho ainda uma visualização maior desse relatório por meio da codificação que a gente faz no nosso laboratório com o nome do lote, a tag que é gerada pelo Cropster conforme acompanha a torra, né? A curva de torra ela é referente a essa numeração aqui, depois a gente joga no sistema e consegue um relatório completo linkado entre a curva de torra e a análise sensorial, né? Desde antes da curva também, já com a análise física de grão. A gente consegue a classificação física, a curva de torra e a análise sensorial para aquela amostra específica. E essa variação a gente vai acompanhando aqui, né? Cada um dessas tags é referente a um lote. Aqui a gente tem a média, né? A nota média de 4 avaliadores e aqui a gente tem a nota individual de cada um dos avaliadores com relação a essa amostra. Então, foi um café que variou aí de 86,75 para 88 pontos. Então, tem 1,25 aí de variação, né? A amplitude maior de variação na avaliação desse café. Segundo o protocolo, a gente pode ter, né, uma variação, range de variação aí de até 2 pontos, né, que é aceito pelo protocolo. Dentro da nossa equipe, dentro do nosso laboratório, a gente trabalha aí com uma margem de, no máximo, 1 ponto. Então, a gente tenta estreitar isso ao mínimo para que a nossa equipe fale a mesma língua sobre o perfil do café, né, consiga se comunicar com relação à pontuação e características sensoriais que essas amostras estão sendo dispostas. Então, a gente tem aqui a segunda etapa, aí, a segunda avaliação, o café que ele variou de 88 a 89 pontos. Então, aqui seria o considerado ideal, aí, limite ideal, né, o limite máximo para avaliação de variação dentro da nossa equipe. A gente teve aí 2 avaliadores dando 88 pontos, um 88,5 e um 89. A gente tem embaixo aí mais uma outra avaliação. E seguindo aí a gente consegue fazer todas essas comparações, né? E fazer essa avaliação para ver se os nossos degustadores, se a nossa equipe sensorial ela está calibrada com relação aos perfis de café que a gente está colocando. Aquelas 3 torras que eu mostrei anteriormente são cafés da mesma região. Aqui onde tem 11 torras, já são cafés de regiões diferentes. Não são 11 regiões, né? Provavelmente aqui tem alguma região repetida, mas são cafés com perfis sensoriais diferentes que tem um leque aí, um range bem aberto, né, que varia de 80 pontos, que é o início aí para café especial na escala. Ele atinge até 89 pontos, onde a gente já tem uns cafés considerados microlotes, né, que são notas bem elevadas já, cafés de potencial altíssimo, né? E assim, raríssimas vezes a gente consegue atingir pontuações aí de 90 ou 91 pontos, né? Se eu não me engano, esse ano a gente teve uma pontuação de um café que deu 90,5. Então, assim, precisa ter uma avaliação bem criteriosa, precisa estar bem calibrado com a equipe de degustação para poder fazer essa distribuição da análise sensorial e quando encontra no laboratório, encontra na região um café de 90 pontos, é uma raridade, é um microlote que ele tem que ser tratado de forma diferente, então o processo de torra dele tem que ser feito de forma diferente, tem que ser acompanhado aí todo esse processo e envio, né, desses cafés para alguns clientes e a gente assessorar eles o máximo que puder para poder estar dispondo dessa qualidade que a gente encontrou no nosso laboratório, nas condições do laboratório deles também. A gente consegue também esse outro relatório, que é um perfil do degustador. Esse já é um relatório individual, que eu gero por meio do software, onde eu faço a comparação da média dos cafés avaliados com a média do degustador em si. Então, aqui a gente vê uma variação de meio ponto para baixo, né, de 0,6 pontos para baixo da média.
até 0,3 acima. Então, assim, por exemplo, se eu estivesse dando 85 pontos aqui, a média desse café está em 85 pontos, desse primeiro café aqui, e esse degustador em específico, ele deu 84,5. Então, está tendo uma variação aí de meio ponto. E esse café ele está com pontuação de 83 pontos e esse degustador deu uma nota de 83,5. Então, a gente sempre tem essa variação o mínimo possível para poder estar mantendo a equipe muito bem calibrada. Então, todo início de safra, a gente trabalha essa calibragem da equipe para que a gente consiga, por meio desses relatórios, fazer a leitura e tá diminuindo essa margem de erro entre a nossa equipe, já que é uma equipe grande, né? E a maioria das equipes aí que estão dentro de laboratório de controle de qualidade e de classificação são equipes grandes que fazem essa análise sensorial e essa liberação dos cafés. A nossa equipe, como eu falei, a gente tem em torno aí de mais ou menos 10 degustadores, 8 são kill graders, e a gente não libera nenhum café ou não emite laudo de avaliação sensorial com menos de, no mínimo, 3 avaliações, né? A gente trabalha com, no mínimo, 3 pessoas, daí para cima, para que a gente não possa comprometer esse perfil sensorial por conta de descalibragem ou por conta de alguma outra alteração do dia mesmo ali. Às vezes a pessoa acabou de voltar do horário do almoço, comeu uma coisa diferente no almoço, e isso pode atrapalhar um pouco a calibragem sensorial no período da tarde. Então, a gente sempre tenta policiar isso também no nosso dia a dia, né? Para poder estar fazendo essas análises. Já que no nosso período alto de safra, aí, a gente chega a provar em torno de 160, 180 amostras de café por dia. Por isso também que a nossa equipe já é um pouco maior, né? Para poder fazer essa rotatividade e estar fazendo esse controle aí. Aqui embaixo a gente consegue também estratificar o percentual de cada uma dessas amostras e que range que ela está se enquadrando aí para a gente. Então, dessas 14 amostras avaliadas, a gente tem em torno de mais ou menos 7% das amostras entre 89 e 88 pontos, né, que dá aí uma amostra entre 87 e 86 pontos, em torno de 5 amostras aí no range de 85, 84, 4 amostras, né, 28% na faixa de 83, 82 pontos e 3 amostras na faixa de 80, 81 pontos aí, representando 21% desses lotes que foram avaliados. Aqui no lado direito também tem os descritores que foram mais utilizados por esse degustador específico. Lembrando que esse relatório é um relatório individual que o sistema gera por meio do perfil de cada degustador. Então, olha só que interessante. Além de eu ter os relatórios que eu consigo comparar todos os degustadores, né, entre si, eu consigo comparar de forma individual cada um dos avaliadores, né, dos kill graders, com a média da equipe. Então, isso é um relatório para a gente importante, que a gente consegue ali filtrar quais são os descritores, né, as características mais comumente encontradas por esse avaliador em cafés, né, conforme a incidência dessas características vão aumentando, as letras, as palavras aqui, elas vão aumentando também, como a gente vê aqui em evidência caramelo, chocolate, ácido cítrico, açúcar mascavo, né? Então, como a gente tem aí o maior range nosso são de cafés aí, vamos falar de 82 a 85 pontos, que é referente aí a 63% dos cafés que foram avaliados, são cafés que possuem esse tipo de perfil, né? Cafés na faixa caramelo, chocolate, acidez cítrica, açúcar mascavo. Quando a gente vê aqui um café que está mais voltado para um dark chocolate, né, chocolate amargo, ou uma nozes, chocolate ao leite, a gente já pode vir aqui para o range de cafés de 82 pontos, 81, 82 pontos. E quando a gente vê essas características aqui de frutas cítricas, frutados, doce, muito doce, açúcar, pera, a gente consegue aí esperar cafés altamente complexos e cafés que vão estar acima de 86, 87 pontos aí tranquilamente. Então, essa é uma forma de a gente fazer as nossas análises também, né, de forma individual aí de cada um dos nossos avaliadores. Uma outra avaliação interessante, né, após todo esse acompanhamento da equipe, a gente consegue estratificar por meio de perfil sensorial cada um dos avaliadores, né, cada uma das amostras, na verdade. E a gente consegue estratificar para poder trabalhar a montagem dos blends.
vocês observarem aqui, a gente tem uma série de descritores que foram empregados nessas amostras, né? E se a gente segregar para depois agregar esses lotes, né? Separar para depois juntar, então a gente faz uma análise separada e depois a gente junta essas análises para poder compor um blend, a gente consegue fazer aqui a observação de cafés com diferentes características. Então, a gente tem grupos diferentes. Eu coloquei aqui para vocês observarem. Nesse primeiro grupo, a gente faria um blend, né? Poderia trabalhar um blend, buscando o perfil sensorial. Na faixa de cafés frutados, cafés caramelos, que seriam essas 3 amostras que foram avaliadas. Seriam cafés altamente complexos, como vocês podem ver, 27,49 a 27,50, que são cafés aí de 87 a 88 pontos. Né? São cafés que geralmente eles vão para a linha de single origin, eles nem trabalham esses cafés em blends lá fora. São cafés mais complexos. Mas se fosse trabalhar um blend, seriam cafés que poderia ir fazer um blend deles para poder estar conseguindo o mesmo perfil sensorial, né? Claro que tem que ter a avaliação física junto por meio desses blends para poder chegar na definição do que a gente vai poder juntar ou não. Mas aqui por meio da análise sensorial a gente consegue fazer essa avaliação e ver quais amostras que a gente pode estar trabalhando em forma de blend. Uma segunda linha já seria na linha de caramelo. Temos aí também 3 amostras, 27,43, 27,44 e 27,40. Seriam cafés aí na faixa de 85 pontos. Cafés com bastante característica de caramelo, acidez cítrica, açúcar mascavo, um pouco de frutado ali, xícaras limpas, finalização doce, chocolate ao leite. Então, são características de cafés que são bem apreciadas, né? Corpo cremoso, que vão estar aí enquadrando esses cafés no range da faixa de pontuação de 84 a 85 pontos. Né? Cafés que já são considerados ali uma margem de pontuação muito boa. E a gente está falando aí de volumes de café em torno de 1.000, 2.000 sacas, né? Não são volumes pequenos para esse nível de pontuação. Uma terceira estratificação de perfil, pensando em perfil para blend após a análise sensorial, seria na linha doce, né? Um café aí mais de 83 a 84 pontos, um café mais básico, mas um café doce, né? Bem cítrica, né? Lembrando, essa doçura lembrando um pouco de caramelo, não tão evidenciado quanto as outras 3 amostras, mas também já entregando essas características, né? A gente pode observar essa ocorrência, né, de descritor de caramelo, doce, acidez cítrica, um leve frutado, né, em algumas dessas amostras, até algumas aqui nessa 27,37 a gente pode observar descritores ali de morango, né, bom corpo, limpo, chocolate ao leite, suco de laranja, acidez brilhante. Então, todos esses descritores aqui, eles vão trabalhar ao nosso favor por meio desses relatórios que são gerados pelo Cropster, para que a gente possa também definir o que a gente vai fazer em questão de blend para sabor e definição de perfil. E a gente tem mais 2 linhas aqui, né? Uma linha que segue aí a linha de fermentado, que seria mais um single nesse caso, e tem uma linha de chocolate. Eu poderia estar trabalhando esse chocolate aí tanto na linha de doce quanto na linha de caramelo, porque ele também tem uma incidência de caramelo elevada, ou poderia estar trabalhando esse café de forma separada. Então, todas essas avaliações que são feitas aí por meio do Cropster, elas vão nos auxiliar, né, desde a classificação física e cadastro de amostra no sistema, até o desenvolvimento da torre, né? A gente pode entrar aí com os dados de densidade, atividade de água, percentual de umidade, quando a gente faz esse cadastro das amostras. E a gente cria esse histórico no sistema para que sempre que a gente estiver torrando ali, a gente tem essas informações sobre os cafés e a região que esse café se encontra também, de qual região ele é. A gente trabalha esse perfil sensorial, esse desenvolvimento, essa avaliação de perfil sensorial linkada à curva de torre que foi desenvolvida e as informações por meio do gráfico de modulação e a interação que a gente tem entre a massa de grãos e a taxa de crescimento, que é a ROR, né? E o resultado que isso vai dar na xícara e que forma que a gente pode alterar. A gente pode voltar para essa análise sensorial aqui, né? E se a gente pode fazer alguma alteração nesse gráfico de modulação aqui, onde a gente vai encontrar alterações também nessa incidência de pontuação
e de característica dos cafés. Então, aqui são cafés de range de microlotes já, são cafés altamente pontuados e são características muito desejáveis em café. Se a gente pega esse café 2749, por exemplo, lembrando que é uma torre de amostra, tá? É um perfil que ele foi desenvolvido em 120 gramas de café, em um TP, um torrador de prova. Então, às vezes, vocês podem olhar aqui com relação a tempo, pode estar parecendo que é um tempo curto de torra, mas no nosso laboratório a gente trabalha tempos pré-definidos para torre de amostra. A própria SCA, ela tem uma definição no protocolo que ela avalia ali cafés em torno de 8 a 12 minutos para torre de amostra. A gente trabalha na faixa de tempo de 7 a 9 minutos dentro do nosso laboratório e nas nossas filiais. A gente sempre respeita esse tempo, não menos que 7, não mais que 9, porque a gente já desenvolveu vários testes com perfis de diferentes regiões e a gente conseguiu observar que esse tempo para a torra, nas condições que a gente tem no nosso laboratório e as condições de cafés do Brasil, a gente consegue bons perfis e boas definições de padrão, que a gente consegue avaliar esse café e ter uma ideia de que forma que ele pode ser aplicado, em que mercado que ele pode ser trabalhado. Se eu for fazer depois desenvolvimento de uma torre em um equipamento maior, o que eu posso explorar mais desse café, se é mais acidez, se é mais corpo, se é mais doçura. Isso linkado também à forma com que esse café vai ser extraído, né, o método de extração desse café. Ele tem que estar na cabeça do torrefador, né, no momento da torra, onde ele vai utilizar esse café. Se você trabalha aí com marca de café para cafeteria, você tem que estar sempre fazendo esse bate-bola, se esse café vai ser para expresso, se esse café vai ser para filtro, se vai ser um café destinado para cold brew, para você estar definindo esses perfis aí e estar fazendo essa aplicação da melhor forma possível, né? Isso já entra aí na questão de Customer Experience, que é uma das linhas que a gente desenvolve no nosso laboratório junto com os nossos clientes, para estar entendendo de que forma que eles querem empregar esse café e quais são os melhores perfis que a gente pode entregar para que eles consigam se diferenciar no mercado com esses perfis em diferentes métodos de preparo ou perfil de torra também. Então, a gente vê a variação sempre dentro do range que eu falei, de 7 a 9 minutos. Né? A gente tem aqui, para esses 3 cafés, uma linha de desenvolvimento de torra aí maior de 8 minutos. A gente concentrou em 7,44, 7,26, e isso está favorecendo essas notas de frutas, essas notas florais, essas notas aromáticas aí que em torras mais extensas, elas não são tão evidentes. Isso favorece esse aparecimento nesse modelo de torre que a gente abordou e dispôs para esses perfis de café dessas regiões que a gente trabalha. Então, por meio dessa avaliação e desses relatórios do software, a gente conclui aí que o Cropster Lab, ele disponibiliza vários recursos para que a gente utilize na nossa rotina de trabalho no laboratório e a gente consiga otimizar os resultados, né? Por meio do perfil de torre, eu consigo fazer uma análise sensorial e depois fazer a leitura dessa análise sensorial e do perfil de torre que foi desenvolvido para aquele café e concluir se eu consegui atingir o objetivo que eu esperava, se eu consegui que esse café tivesse um bom desenvolvimento e fosse conduzido por um bom processo de torração com os resultados da análise sensorial. Igual eu falei, a xícara não mente, a gente confirma na xícara, né? Isso tanto para característica sensorial quanto para defeitos de torração, se está ocorrendo ou não, né, no meu processo. E também por análise do grão torrado e análise do grão cru antes da torra. Então, por isso que a gente faz, que eu fiz aquela comparação, trouxe aquele slide antes, mostrando o grão de café cru e mostrando o grão de café torrado. A composição química dele, ela não se altera, não muda assim muito, né, em questão de quantidade, ela transforma dentro do grão por meio desse processo térmico. A gente sabe ali que existem algumas reações físico-químicas que elas vão trabalhar, físico-químicas que elas vão trabalhar alguns componentes, alguns compostos, e esses compostos vão contribuir para essa formação de aroma e sabor, mas eles não vão deixar de existir dentro do grão, né? Eles vão estar ali presentes em configurações diferentes que vão ser extraídas depois por uma degradação mecânica no moinho e por uma extração, por um processo de filtragem ou por um processo de extração que a gente vai fazer nesse café depois, seja ele filtro
ou seja, ele um outro processo aí, no caso de expresso, ou no caso do cold brew, que a gente for empregar esse café. Então, são parâmetros que nos ajudam aí, que a gente relaciona a qualidade, né, e esses resultados desses relatórios e consegue ter uma visão ampla do que está acontecendo no processo de torre e na análise sensorial e a gente casar essas duas ferramentas, né? Por meio aí de várias plataformas a gente consegue acessar, seja ela um celular que a gente está na mão, ou um tablet, o computador, e fazer essa integração, desde da recepção da amostra até a análise sensorial. A gente tem também aí, como foi abordado anteontem pelo Lucas Venturim, lá o Cropster Origins, que eles auxiliam já o produtor em processos de pós-colheita, armazenamento, controle de temperatura. O software da Cropster, ele tem sido muito o software da Cropster ele tem sido muito utilizado também em concurso de qualidade, como a gente viu ontem na apresentação do Leandro, e toda essa integração aí entre as plataformas que o Cropster dispõe para poder estar auxiliando com os relatórios e as análises que a gente pode fazer essa leitura depois e desenvolver um trabalho dentro do laboratório que vai ser aí muito positivo. Bom, com isso, né, eu finalizo a apresentação com essa exposição dos relatórios e a forma com que a gente utiliza dentro do nosso laboratório. Eu gostaria de agradecer aí todos que participaram, me coloco à disposição por meio do e-mail, telefone de contato, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Vocês ficam à vontade aí para a gente poder trocar ideia e discutir bastante sobre torra. Eu sou totalmente acessível e gosto de conversar de torra, de café no geral, análise sensorial. É uma coisa que me fascina muito, né? E agradecer mais uma vez o convite da Lívia, do Cropster, de toda a equipe do Cropster Brasil e do Cropster no mundo afora também, que está sempre auxiliando a gente ali no laboratório quando a gente precisa de alguma atualização, precisa de algum reparo. Eles estão prontamente atendendo a gente ali. E para quem ainda não conhece essa plataforma, esse software também, ele tem sido cada vez mais utilizado por empresas, e não somente por empresas, mas também por torrefações, micro torrefações, macro torrefações, né? Tem utilizado dessa ferramenta aí para poder auxiliar as análises sensoriais e desenvolvimento de todas as variáveis ali que estão no processo, né? Desde o desenvolvimento da torre até a análise sensorial final e classificação física de grãos. Doni, eu te agradeço, muito obrigado, sua apresentação foi fantástica, assim, é muito legal acompanhar, porque dá para perceber que é um trabalho extremamente criterioso, de qualidade, que vocês têm na Bourbon. A gente vê que são cafés de altíssima qualidade, e entre 10, 8 pessoas são Q-graders, e assim, muito legal ver o relatório por avaliador, né, que você deve ter uma equipe calibradíssima, né, para fazer toda essa análise da qualidade do café de vocês. Eu tenho uma pergunta também, mas eu vou começar com a pergunta do Marcelo Risse. Como faz a modulação para manter, como você faz a modulação para manter o perfil sensorial? Para manter o perfil sensorial e não seguindo o perfil definido. Certo, vamos lá. Marcelo, obrigado pela pergunta, obrigado, Lívia, pelas colocações também. A gente sempre busca aí estar com a nossa equipe bem calibrada, que a gente sabe que o café ele sofre alterações conforme o armazenamento, então é de extrema importância a gente ter uma equipe, principalmente falando de café especial, bem calibrada, né? Alguns processos que a gente tem no nosso laboratório ali são processos diferenciados mesmo. Assim, por todas as visitas que eu já fiz aqui no Brasil, em outras empresas, eu desconheço uma empresa que tem esse controle e rigidez com relação à qualidade, conforme a gente faz dentro do nosso laboratório ali, e manter essa consistência. Vindo para a pergunta do Marcelo, né, essa modulação para poder manter esse perfil, Marcelo, ela é feita por meio da identificação das etapas no processo de torração. Então, ele é um processo, assim, ao meu ver, muito artesanal, ele precisa de um operador ali, né? Tem-se empregado inteligência artificial e algumas outras alternativas para o processo de torração que, de certa forma, visa auxiliar em questão de operação, né, industrial, para poder automatizar esse processo, mas em produção de grande escala, de forma artesanal, aí, quando a gente está torrando a amostra ou quando a gente está trabalhando em microtorrefações, a gente acompanha esse desenvolvimento do perfil e a gente faz essa modulação por meio da identificação das etapas, de transição da etapa, né?
Então, como eu mostrei na apresentação aqui, a gente tem 3 perfis de cafés da mesma região e a gente tem tempo de torra diferente. Aqui, ó, a gente tem aí 40 segundos de diferença de torra da 27,50 para 27,47, né? 20 segundos aí de uma para outra. E a gente consegue a modulação muito similar desses cafés, né? A gente consegue fazer uma modulação de perfil, né? O gráfico de modulação muito similar, respeitando aí as características que a gente quer buscar desse café. Então, essa identificação de transição de etapa que ela é essencial para essa modulação. Como eu falei, as etapas da torra, elas não ocorrem em temperaturas fixas, né? Existe uma variação dessas temperaturas entre desidratação, reação de Maillard, caramelização, desenvolvimento, para elas ocorrerem. Então, não adianta eu ali estar marcando a todo momento ali, final de secagem, 140 graus finaliza a secagem, ir lá e fazer a marcação quando atingir 140 graus, porque eu não vou estar seguindo essa modulação, né? Se eu tenho um tempo de torre diferente, essa modulação vai ser diferente, então eu preciso estar acompanhando o grão para poder definir essa modulação e estar fazendo essas marcações no tempo correto. Igual aqui, por exemplo, eu tenho aí no 27,47, 3 minutos e 55 segundos, 48%, 48,45% de desidratação nessa amostra de café. No 27,49, com 3 minutos e 47 segundos, eu tenho os mesmos 48%. É uma diferença de 8 segundos. Mas é uma diferença de 8 segundos que depois pode interferir no desenvolvimento desse café lá na frente. Ou pode interferir por uma característica aí de acidez, de corpo, de doçura, ou uma formação de composto que vai ser elaborado nesse perfil. Então, acompanhando essa transição de etapa, a gente consegue fazer essa modulação e respeitar esse perfil, se a gente estiver torrando em equipamento diferente, se a gente estiver torrando volume de café diferente. A gente precisa conhecer as transformações que o grão sofre durante o processo de torração. Se eu conheço as transformações que o grão sofre durante esse processo, né, primeiro eu conhecendo o grão, independente do tipo de maquinário, do tipo de transferência de calor, do volume de torra, eu vou conseguir conduzir um bom processo de torra, né, e eu vou conseguir extrair as características e qualidades, né, mais assertivas dessas amostras de café que eu estiver conduzindo no processo. Então, conhecer o grão, conhecer as transformações que ocorrem no grão e as respostas que o grão está te dando, para você aí sim trabalhar no equipamento que você tem, né? Imprimindo mais calor, colocando mais fluxo de ar ou menos, aumentando ou diminuindo a rotação de tambor, que aí tem equipamentos que são mais versáteis, tem equipamentos que são menos versáteis, que dão mais flexibilidade para estar trabalhando essa modulação. Mas é por meio dessa identificação que a gente trabalha essas modulações aqui e consegue replicar elas independente do maquinário ou do volume que a gente estiver operando. Lívia, teu microfone está desligado. Eu falando aqui com o microfone desligado. O Marcelo, ele continua com a pergunta, né, sobre o desenvolvimento dos perfis dos seus microlotes. Quais os marcadores você usa para marcar a mudança de fase? Tempo, temperatura, aroma do café? Certo, é uma pergunta muito boa também. Todos esses fatores eles são levados em consideração, tempo, temperatura, mas principalmente as respostas que o grão está passando para a gente no momento da operação. Eu venho de uma escola e venho de uma linha de torra que eu faço a marcação de final de secagem por meio da identificação de aroma no café e não por meio da mudança de coloração. Eu vejo algumas escolas que defendem que o café termina a etapa de secagem após a mudança de coloração. Mas se a gente for buscar aí por meio das reações físico-químicas que ocorrem no café, especificamente aí a reação de Maillard, de Maillard, a gente conhece, né, nessa reação e o que tem na literatura, que a mudança de coloração no café ela é intensificada por meio da liberação de um composto que chama maloidina ou melanoidina. E esse composto ele é liberado já na segunda etapa da reação de Maillard. Se a gente fosse dividir essa reação em etapas, né, a gente tem 3 etapas dessa reação. A gente tem a etapa ali inicial, onde tem a integração entre carboidratos e proteínas,
que acontecem nessa etapa inicial ali, onde vai formar as aldoses, cetonas, né? Posterior a isso, com o ganho de temperatura, eu vou ter a intensificação desse pigmento, que é a melanoidina, que vai fazer essa mudança de coloração do café. Então, ali eu já vou estar na segunda etapa da reação de Maillard. Então, se eu tivesse que fazer alguma alteração no maquinário, alguma entrada de temperatura, alguma alteração de ventilação, eu já poderia ter feito essas alterações anteriormente, por meio da identificação do final da desidratação, fazendo o aroma no café, e não a identificação da mudança de coloração do grão. Quando a gente vai para a mudança de coloração, na minha concepção, e no que eu tenho acesso à literatura já, disposta e consultada, essa mudança de coloração ela ocorre proveniente das reações que ocorrem no grão, né? E essa reação em específico, a reação de Maillard, que vai fazer esse início de pigmento e de mudança de cor e intensificação depois da coloração, por meio ainda do desenvolvimento da reação de Maillard, mais caramelização e o desenvolvimento do processo de torração. Doni, quando você envia as amostras para os seus clientes, principalmente do microlote, eles pedem para você enviar o seu perfil de torra que você usou, por exemplo? Sim, a gente faz esse bate-bola com alguns dos nossos clientes, né? Principalmente quando a gente recebe eles aqui no Brasil, como esse ano foi um ano atípico que a gente acabou não tendo a recepção. Sempre que a gente recebe os nossos clientes aqui, a gente deixa todas as curvas de torres que foram elaboradas para análise sensorial com eles expostas no computador, para a gente poder fazer essa exposição e fazer esse bate-bola também com relação àquele perfil, para que caso eles adquiram esse café, comprem esse café e levem, e eles não conseguirem encontrar o mesmo sensorial que eles encontraram aqui na nossa análise por meio do nosso processo de torração, a gente consiga fazer esse bate-bola com eles, está disponibilizando esse relatório por meio do Cropster e fazendo esse envio para que eles tenham acesso lá à modulação que a gente fez, né? As temperaturas de entrada, todo o gráfico ali da temperatura da curva de torra da massa de grãos, da taxa de crescimento que foi empregada nesse processo e o gráfico de modulação para eles estarem replicando lá nos equipamentos e nos volumes que eles usam lá fora também. Então, a gente costuma fazer esse bate-bola com os nossos clientes também para estar assessorando eles da melhor forma possível, né? Porque aí já entra nessa linha um pouco do Customer Experience que eu falei, que a gente trabalha isso com relação ao que o cliente quer, né? Fazendo esse atendimento aí direcionado, especializado, né? Assim, bem... como é que eu posso dizer? Bem individual mesmo, cada atendimento que a gente faz para os nossos clientes, não é um procedimento automático ou padronizado, né? A gente procura atender de forma aí customizada a necessidade de cada um e empregar aí essas torres e esses perfis de café de acordo com a leitura que a gente tem de mercado também. Legal. E assim, quando você faz esses laudos de qualidade, né, através do Cropster, você tem como comprovar por A mais B a qualidade do seu café, né? Até com vários degustadores. Assim, você consegue passar para a gente, com sua experiência, assim, que isso é uma tendência de mercado e cada vez mais os seus clientes vão querer ter laudos desses, comprovando a qualidade do seu café na hora da compra? Desculpa, Lívia. Quando, por exemplo, esses laudos que o Cropster te proporciona, né, de comprovar a qualidade dos seus cafés para os seus clientes, né, e também você pode ter um histórico da qualidade, ali você vê se a qualidade dos cafés está aumentando ou está diminuindo, mas, por exemplo, você vê isso como uma tendência de mercado que cada vez mais os clientes vão querer esses laudos que comprovem a qualidade do café que vocês estão vendendo? Eu acredito que sim, que possa ser uma tendência, sim. Tanto é que a gente já utiliza isso, né? No nosso laboratório aqui, agora em fevereiro vai fazer 3 anos que eu estou na empresa, que eu estou na nossa equipe de controle de qualidade da Bourbon. Quando eu entrei, já tinha o Cropster lá, eu não conhecia o software, eu conheci quando eu cheguei na empresa. Eles já faziam a utilização desse software no laboratório de controle de qualidade. Foi aproximadamente aí 6 meses, mais ou menos, né? 6, 8 meses. Então, já faz aí quase 4 anos que a gente trabalha com essa ferramenta. É uma coisa que está em tendência agora, que está em crescimento agora. Você que está na linha comercial, representando o Cropster aqui no Brasil, tem visto esse crescimento cada vez mais em microtorrefações, em tradings, em empresas, né? E isso já é uma ferramenta que a gente utiliza há aproximadamente 4 anos e a gente utiliza ela bem ao nosso favor. Eu acho que isso vai ser uma tendência que o cliente final ele está cada vez mais exigente
e querendo conhecer do produto, né? E quando você faz esse processo, quando você consegue mapear esses resultados, essas características, né? Esses processos que o café passa, que a gente sabe que o café ele é um produto que ele pode oscilar muito, né? Devido às características que ele é exposto, seja na torra, seja na moagem, seja na extração, seja no processamento pós-colheita na fazenda. Ele tem toda essa variação, então a gente tenta controlar isso, a gente tenta entender como é o comportamento desse café e o emprego que o Cropster, que esse software pode nos auxiliar para estar fazendo essas leituras. Então eu acredito sim que vai ser uma tendência futura aí, já está sendo muito empregado, né, fora do Brasil aí o pessoal usa bastante nas torrefações, né, o Cropster, e é uma linguagem que a gente consegue padronizar ali com vários países e fazer esse envio dos relatórios aí para vários países também. É uma ferramenta que para a gente é muito útil e, sem sombra de dúvida, aí vai virar tendência mais para frente, né? Como a inteligência artificial também, eu comentei um pouco antes, está vindo para a torra, né? O pessoal tem desenvolvido algumas coisas também. O próprio Cropster já tem a predição das torras, né? Durante o processo de desenvolvimento, onde ele já consegue ali monitorar com 2 minutos de antecedência onde vai estar as temperaturas, como vai estar a taxa de crescimento durante o processo. Isso é uma ferramenta também que auxilia a gente no desenvolvimento desse processo. Se eu quero manter uma taxa de crescimento específica, se eu quero trabalhar uma temperatura específica por meio dessa predição das curvas, né? E essas ferramentas que estão aí imputadas no software que vai estar auxiliando a gente para ter esse controle do processo. Sim, e essa inteligência artificial da predição de curva de torra do Cropster, só é possível criar um algoritmo de aprendizado como o nosso, ou seja, ele vai ficar cada vez melhor e mais inteligente através de banco de dados. Então, a gente criou um projeto, né, de dados e que a gente convidou alguns clientes, né, para participar e compartilhar o dado de torra deles com a gente de várias máquinas diferentes para poder criar esse algoritmo de aprendizado. E hoje todos os nossos clientes se beneficiam com essa ferramenta que vai ficar cada vez mais inteligente de acordo com a máquina de torra que você está torrando. Então, Doni, aqui só para terminar, eu vou fazer algumas considerações do pessoal, para também não tomar muito seu tempo, né? O Marcelo Risse falou, tenho muitas outras perguntas, mas acho que vou te perguntar em off depois pelo contato que você deixou. Parabéns pela apresentação, muito boa. Dá para ver que você realmente é um excelente profissional. Obrigado, Marcelo. Os contatos estão disponíveis aí, vamos nos falando aí. A Fernanda Santos falou parabéns pela apresentação, Doni. Obrigado, Fernanda. Obrigado por ter acompanhado a gente aí também na apresentação. Também estou à disposição por WhatsApp, Instagram, LinkedIn, para a gente poder trocar informação aí, seja vocês aí profissionais de torra ou do ramo do café em geral. E também, mais uma vez, eu vou falar parabéns, Doni, pelo seu trabalho. É um trabalho incrível, dá para ver que você estuda bastante e que você também é muito criterioso, né? E dá para ver bastante perfeccionista no que você faz. É um profissional excelente e muito obrigado mesmo por ter aceitado o meu convite. Agradeço também a Bourbon Coffees, né, por ter cedido esse tempo para falar com a gente, falar um pouco do trabalho de vocês, que eu acho que é um trabalho excelente, é um trabalho fantástico e não é à toa que vocês são reconhecidos hoje no Brasil por serem o maior exportador de café especial no Brasil, né? Obrigado, Lívia, obrigado pelas palavras e considerações, né? Eu também gostaria de agradecer em nome da empresa essa oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho, mostrando um pouco das possibilidades que a gente tem aí no mercado, né? E que o que a gente utiliza como torra. Mostrar que são tendências que estão chegando aí para poder ficar, né? E quanto mais inserido a gente tiver nessas tendências, melhor porque o café especial, a gente tem que ser criterioso, a gente tem que ser minucioso, porque a gente está falando de um produto de qualidade. Né? Então, não adianta, assim, a gente ter todo um processo anterior muito bem feito e dentro do laboratório não conseguir ter esse controle também. Então, o laboratório ele tem que acompanhar o desenvolvimento que tem acontecido no campo, ele tem que acompanhar o desenvolvimento que vai acontecer nas microtorrefações, porque o consumidor final está cada vez mais exigente em qualidade. Então, para a gente acompanhar essa qualidade, para a gente entregar essa qualidade e essa consistência, que é uma marca registrada da nossa empresa, com os nossos clientes, né? Ser consistente,
safra após safra, ano após ano, mês após mês, embarque após embarque, entrega após entrega, é um diferencial do nosso trabalho e é o que a gente tenta fazer por meio dessa minuciosidade com toda a nossa equipe. É uma equipe grande, né? Só que é uma equipe muito aberta, muito ampla para a gente poder trocar conhecimento, trocar informações com outras regiões cafeeiras também, para a gente estar contribuindo com o café especial do Brasil, né? Que é o importante no final. A gente está divulgando os cafés especiais do Brasil em vários países que a gente comercializa, em várias feiras que a gente visita, né? Tá levando o nome das fazendas, o nome dos produtores, as características de café que a gente tem. E acho que por meio dessa cadeia e dessa união de todos, a gente tem conseguido mudar essa percepção, né, lá fora, no mercado internacional, de que o café do Brasil é um café base de blend, é um café commodity, é um café básico. E a gente já tem conseguido fazer muitos perfis, muitas comercializações com muitos países, como café single, e mostrando para eles que o café brasileiro também é complexo, também é de altíssima qualidade e que o Brasil é cada vez mais reconhecido aí pela produção em quantidade, agora cada vez mais em qualidade, e que a gente está disposto a abraçar as tecnologias e a entender as demandas que vêm do mundo para poder aplicar aqui no nosso processo produtivo, né, no nosso cenário, na nossa cadeia de custódia café, e está atendendo os outros países e todas as outras demandas da melhor maneira possível. Com certeza, concordo. Muito obrigada, Doni. Obrigado, Lívia. Obrigado a O todos Sérgio que participaram com a gente. mandou saudações. Saudações, Sérgio. Ô, Sérgio, abraço, hein? Sérgio de Santos. Obrigado por ter acompanhado a nossa live aí. Obrigado. Tchau, Doni. Obrigado. Tchau, Lívia. Obrigado. Sua live vai entrar amanhã no canal do YouTube e vai ficar disponível para quem quiser assistir, quantas vezes quiser assistir, que vale muito a pena. Tá, joia. Depois você compartilha com a gente aí, pra gente estar passando pro pessoal também que não pôde estar assistindo agora. Pode deixar. Muito obrigada. Tá? Obrigado pelo convite. Até mais. Boa tarde, pessoal. Bom fim de semana.